Bom dia, bom dia. Sou Andréia Amaral, coach analista de perfil comportamental e venho trazer a reflexão do dia para você. Hoje eu quero te perguntar qual o tamanho do seu problema. Eu quero te falar que o tamanho do seu problema depende do poder que você dá a ele. Ah, mas você está fazendo pouco, Andréia, porque você não sabe as minhas dificuldades. Todo mundo tem tormenta, tem dificuldade, tem problema, tem desafio. Uns são menores, outros são maiores, outros são medianos, outros são do dia a dia, outros são excepcionais. Todo mundo tem. Mas quanto que aquilo vai me afetar depende do meu olhar, da minha lente, do poder que eu vou dar a ele. De repente, uma situação que é um problemão para você, para o outro, vai ser diferente. Por quê? Porque ele tem a crença diferente, uma experiência diferente, uma visão de vida diferente, uma circunstância diferente, o outro é o outro. Tudo bem, André, eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim, porque eu tô sofrendo com isso demais. Então você vai pensar, será que justifica você tá dando tanta importância? Será que você tá só focado naquilo, que você não tá dando um passinho para trás, tentando olhar por outro ângulo, tentando olhar com outros olhos, como se fosse uma terceira pessoa? Eu já falei isso em outros podcasts. Imagina que você tem um problema, mas aí você tá vendo de fora, como se fosse um terceiro, como se alguém te contasse aquilo. Será que você enxergaria do mesmo modo? Será que você não está tão focado? Só olha para aquilo, para aquilo, para aquilo. Esquece de todo o resto. E aquilo se torna muito maior do que ele é? Tudo que eu coloco a minha atenção cresce. E quando eu estou focado só naquele problema, só naquela circunstância desafiadora, eu paro de olhar o que está em minha volta. Eu paro de olhar tudo de bom que acontece. Eu paro de olhar o que de positivo teve naquela circunstância. Então, isso é mudança de pensamento, de perspectiva. Hoje acontecem coisas comigo, eu tenho circunstâncias difíceis, desafiadoras como todo mundo, e que eu vejo com um problema muito pequeno do que eu via antigamente. Por quê? Porque eu mudei minha forma de pensar. Eu entendi que tudo depende como é a minha reação. É aquela regra. 10-90, 10% é o que me acontece, 90% é como eu reajo àquilo que me acontece. Tô sempre batendo nessa tecla. Por quê? Porque é extremamente importante a gente entender isso. É a minha reação ao problema que faz que o tamanho dele seja grande ou pequeno. É a importância que eu dou a ele, é o poder que eu dou a ele. E isso, quando a gente desenvolve, quando a gente entende o poder da mente da gente, o poder do pensamento da gente, as coisas mudam. Isso muda, porque eu começo a colocar valor a cada coisa de acordo com o valor que ela tem. Eu já contei isso para vocês em algum outro podcast, vou contar essa história de novo. Eu tinha 20 e poucos anos, comprei uma televisão. Minha mãe recebeu essa televisão na minha casa, eu morava com ela ainda. E ela pediu pro entregador colocar na beirada da cama. E essa televisão caiu, porque é um colchão, ele é mole, quebrou. Quando eu cheguei lá em casa, a televisão novinha estava quebrada. Nossa, fiz um drama. Liguei para uma colega minha. Falei, nossa, fulano, você não sabe o que aconteceu. Na hora que eu contei para ela falou assim, André, achei que alguém tinha morrido. Então, a importância que eu dei para aquilo. Briguei com minha mãe, briguei com meu pai. Fiz um escarcéu danado. Se fosse hoje, eu nem daria importância. Quebrou, compra outro, pede outra peça. Ah, é bom? Não, é ruim. Lógico que não é bom. Mas eu falo com vocês porque acontecem coisas muito maiores e que eu dou muito menos importância. Porque eu aprendi a mudar minha mente. Aprendi a deixar as coisas pequenas para lá. Tem um ditado que fala o seguinte:
Se acontece alguma coisa com você, ou alguma circunstância, que não vai ter importância daqui 5 anos, você não deve se estressar com ela por 5 minutos. Essa é uma regra que chama 5 por 5. E é por aí. Vamos dar valor para as coisas de acordo com a necessidade. Vamos prestar atenção ao poder, à importância e atenção que eu estou dando ao que eu considero problema, que eu considero dificuldade. Quanto mais atenção eu der, quanto mais poder eu der, quanto mais eu falar daquilo, eu reclamar daquilo, maior vai ficar. Muitas pessoas que vivem numa situação negativa, acontece alguma circunstância negativa com ela, sai desesperada, fala com todo mundo, reclama com todo mundo, chora para todo mundo, faz drama com todo mundo, se vitimiza com todo mundo. E aí, maior fica o problema. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhe e até o próximo. Um grande abraço.